Agora eu vou convidar mais uma vez Elivaldo Barbosa, já está aqui Elivaldo Barbosa, para que a gente faça a entrevista com o governador do estado do Maranhão, o governador Flávio Dino. Elivaldo Barbosa. Exatamente, o governador maranhense já nos aguarda então para essa entrevista ao vivo, ele lá em São Luís, nós aqui acompanhando, já aparece aqui, estamos em contato com o governador Flávio Dino. Governador Flávio Dino, boa tarde para o senhor. Antes de mais nada, obrigado por aceitar o convite aqui do Jornal do Piauí de participar dessa entrevista aqui conosco ao vivo. Boa tarde, seja bem-vindo, governador. Um imenso prazer falar com vocês, Joelson, Elivaldo, falar com todos os telespectadores do vizinho estado do Piauí, estado irmão do Maranhão. Temos o Rio Pardaíba a nos unir sempre, então é uma grande alegria falar com todos vocês. Bom, governador, quero começar essa conversa com o senhor falando a respeito do drama recente que viveu o estado do Maranhão, com os números, os casos de Covid-19, com os riscos de colapso na saúde no estado. Como é que o senhor define a fase atual que vive o estado do Maranhão, já que os números mostram uma redução no número de casos registrados por dia aí no estado? Graças a Deus, conseguimos superar um momento difícil, conseguimos evitar um colapso do sistema hospitalar, não houve isto no nosso estado, conseguimos garantir as vagas necessárias nos hospitais regionais e macro-regionais. Chegamos a ter 1.700 pessoas internadas simultaneamente na rede estadual. Hoje temos aproximadamente 500 pessoas. A taxa de transmissão está abaixo de 1 há muitas semanas. O número de casos ativos, que já chegou a 30, 40 mil, hoje está abaixo de 10 mil. Portanto, nós temos indicadores que apontam para uma estabilidade com tendência de queda. Estamos muito longe, em nível nacional, de vencer o coronavírus, porém, nós estamos numa trajetória virtuosa, uma trajetória positiva no Maranhão. É preciso que isto seja equacionado em todo o território brasileiro. Provavelmente, nós temos ainda muitos meses de luta e, por isso, enfatizo a imprescindibilidade do cumprimento estrito das normas sanitárias para que nós possamos, juntos, como brasileiros e brasileiras, claro que especificamente também em relação ao Maranhão, vencer este gigantesco obstáculo que, infelizmente, nós temos hoje com a presença do coronavírus. Boa tarde. Por falar em medidas sanitárias, que o senhor se refere agora, o Maranhão já tem um processo avançado de flexibilização de volta às atividades econômicas. Que medidas foram adotadas por parte do governo, associado às prefeituras, aos municípios também, para que essa flexibilização ocorresse de forma gradual e bem-sucedida? Nós sempre tivemos a preocupação de, em primeiro lugar, proteger a saúde e a vida da nossa população. Mas, ao mesmo tempo, compreendemos que a atividade econômica é também fundamental para que esses objetivos sejam alcançados. É uma graduação diária, um exercício de ponderação, de razoabilidade, para a qual não há uma regra que valha eternamente. Você tem que todos os dias olhar os indicadores sanitários. E o conjunto dos indicadores, ou seja, você não pode olhar um indicador isoladamente. Você olhando o conjunto dos indicadores, tendo conhecimento da realidade e a parceria com os municípios, nós conseguimos iniciar no dia 25 de maio um processo de abertura gradual e, graças a Deus, contrariando aqueles que imaginavam o caos, nós, desde este dia 25 de maio, temos efetuado as aberturas e, ao mesmo tempo, continuamos com a trajetória de queda de incidência da pandemia do coronavírus. Isso pode mudar? Claro que pode, mas não é o nosso planejamento. Nós imaginamos que esta tendência deve se afirmar. Estamos vendo debate sobre segunda onda, novas ondas em outros países do mundo. Sabemos que até que haja vacina, esta será a nossa vida. Porém, nós precisamos sempre adequar os vários objetivos e isto que temos procurado fazer, sempre com muita cautela, muita prudência. Ainda temos muitos segmentos econômicos que estão com restrição, que estão com proibição,
O mais importante nesse momento é que todos compreendam que é um esforço solidário, não diz respeito à figura do governador ou do governo, mas sim é de interesse de todos, porque ninguém quer retrocesso, ninguém quer andar para trás. Então, se todas as pessoas usarem máscaras nas vias públicas, no banco, no comércio, se todas as pessoas evitarem aglomerações, nós vamos conseguir continuar esse processo de flexibilização até que a ciência mundial consiga chegar à vacina, que aí sim será a solução definitiva para essa questão do coronavírus. Governador, e quais são os desafios que se impõem aos estados brasileiros, ao mundo, no pós-pandemia, no que diz respeito à retomada das atividades econômicas? Que lições ficaram para estados como o Piauí, o Maranhão, o Ceará e todos os estados do Brasil em relação a repensar as estruturas de saúde, repensar a forma de fazer as suas atividades econômicas, novos modelos, como amparar aqueles que são mais necessitados num momento como esse? Que tipo de lições ficou para o governador Flávio Dino depois dessa impensável pandemia? Nós temos duas lições centrais e ainda um grande desafio. As duas lições é a valorização do Sistema Único de Saúde, do SUS, que muitos queriam acabar. Aqui mesmo, desde que assumiu o governo em 2015, fizemos um processo inédito de ampliação, de interiorização. Você veja que o vizinho município de Timon hoje tem leitos de UTI no Hospital Alarico Pacheco que não existiam. Fazemos oncologia na cidade de Caxias, que não existia, assim como também temos UTI na cidade de Caxias, me referindo aos municípios próximos, vizinhos ao Piauí. E fizemos isso de modo tão intensivo que durante a pandemia nós inauguramos 13 novas estruturas no nosso estado, estruturas estaduais, sendo apenas 4 temporárias e 9 são permanentes. Ou seja, são legados. Então, o SUS tem muita força, um caráter imprescindível para que nós possamos garantir acesso gratuito com eficiência, porque se não fosse a rede pública, a taxa de óbito no Brasil seria ainda maior. A segunda lição diz respeito à indispensabilidade das políticas sociais. O Bolsa Família foi uma grande conquista sob liderança do ex-presidente Lula. Agora conseguimos no Congresso Nacional aprovar o auxílio emergencial. O auxílio emergencial de R$600 foi uma conquista, inclusive, do campo da oposição, porque o governo federal queria apenas R$200. A proposta do governo federal era essa. Conseguimos construir os 600. Agora queremos prorrogar até dezembro, para proteger empregos. E é esse o desafio que mencionei. Hoje, o secretário de Política Econômica do governo federal deu uma entrevista publicada no site UOL, em que ele próprio fala do crescimento do desemprego no Brasil. E acho que esta é a temática mais importante. Inclusive, anuncio a vocês em primeira mão que, com base nesta entrevista, estou encaminhando agora ao presidente Jair Bolsonaro uma proposta para que ele convoque todos os governadores, as confederações empresariais e as centrais sindicais, mediante reuniões na internet, para que nós possamos planejar um pacto nacional pelo emprego. Esse é o principal desafio hoje da economia brasileira. Propósito, governador, como anda a relação institucional dos governadores com o presidente Bolsonaro? Melhorou, piorou ou segue como está, cheia de altos e baixos? É isto que você diz. Infelizmente, não há uma coerência. Ou seja, às vezes ele reúne, às vezes não reúne, às vezes parece ser colaborativo, mais próximo ao diálogo. Tem momentos que ele rompe com tudo isto e sai criticando, agredindo. Então, uma relação difícil não apenas com governadores do campo da oposição. Eu participo de 3 consórcios governamentais, tenho uma participação no Fórum de Governadores e vejo que é voz geral, que o governo federal é muito distante dos estados. E isso não é certo, porque uma coisa é a relação política, em que, segundo a nossa Constituição, nós temos direito ao pluralismo.
A outra coisa é a relação administrativa, federativa, em que o máximo possível de convergência, de conversa, de diálogo é o melhor para a população. Porque, independentemente de voto nas eleições pretéritas ou nas eleições futuras, todos somos cidadãos e cidadãs do nosso país. Então, nós temos buscado essa relação e vou continuar a buscar, não obstante tenha o direito e, na minha visão, até o dever patriótico de criticar o governo federal quando ele erra. Do mesmo modo, estou, por exemplo, encaminhando esse documento, que espero que seja acolhido pelo Bolsonaro e nós tenhamos essa conversa, porque nós temos micro e pequenas empresas, setor de comércio e serviços, muito importante em Teresina, muito importante no país. Ora, nós precisamos de uma espécie de auxílio emergencial para as micro e pequenas empresas, que não é crédito, porque crédito tem que pagar depois. Eu estou me referindo a outra coisa, evitar que as empresas fechem de acordo com o seu faturamento do ano passado. Ou seja, há medidas emergenciais para evitar uma quebradeira desse setor das pequenas empresas, microempresas, para preservar empregos. Porque senão fecha tudo e depois vai ficar todo mundo no auxílio emergencial, e aí o auxílio emergencial acaba, aí como é que fica? Então está errado isso, tem que corrigir. E por isso eu espero que o presidente da República acolha essa sugestão que darei agora, daqui a 1-2 horas, quando o documento chegar lá à presidência da República. Eu espero que haja acolhida da parte dele. Governador Flávio Dino, como é que o senhor tem se portado como liderança também fora dos limites, né, do Maranhão? Muita gente fala a respeito da forma como o senhor se põe, se coloca, e a possibilidade de que o seu nome venha a ser lembrado numa eventual sucessão presidencial em breve. Como é que o senhor administra essa questão? Isso está nos planos do governador Flávio Dino? Isso é um assunto que não se trata agora. Como é que o senhor administra esse tema? Deus e a população do Maranhão são testemunhas que 90% do meu tempo é dedicado à tarefa primordial que eu tenho na gestão dos serviços públicos, das políticas públicas no Maranhão. É a minha missão como servidor da população do meu estado. Uma pequena parte do meu tempo, esses 10%, eu emprego no debate nacional visando ajudar o Brasil. Claro que ajudar o Maranhão, porque se a economia brasileira vai bem, a economia do Maranhão vai bem. Então, repito, além de um direito, é um dever meu participar do debate nacional, assim como os demais governadores. O governador Wellington Dias também tem um papel de enorme importância pela sua larga experiência administrativa e política e também ajuda muito no debate nacional. Então, nós procuramos todos agir nessa direção patriótica, verdadeiramente patriótica. Ou seja, verde e amarelo não só na roupa, mas no coração, acima de tudo. O que irá acontecer em eleições vindouras pertence a esses momentos. O que eu procuro fazer, no nosso caso, do campo progressista, democrático, da esquerda, é conclamar uma ampla união. E isto é o mais importante. A candidatura ou as candidaturas você vê depois. Você não pode fragmentar muito, ficar brigando muito, porque isso enfraquece o nosso campo. Então, nós precisamos conjugar nesse instante os desafios imediatos e, ao mesmo tempo, ir preparando o clima para 2022. Mas eu tenho o pé no chão, tenho uma cabeça cheia de sonhos para o Brasil, para o Maranhão, mas o pé preso na realidade. Então, o pé fixado, firme na realidade, indica que qualquer debate de eleição presidencial agora é absolutamente prematuro e, portanto, ineficaz, não vai conduzir a lugar nenhum. Por isso, cada dia com sua agonia, como está no livro do Eclesiastes, capítulo 3. Há tempo para todo o propósito debaixo do céu. O tempo agora não é de eleição presidencial. Quando chegar em 2022, vamos tratar desse assunto. Governador, só mais uma pergunta ainda sobre esse tema. A revista Veja, por exemplo, divulga essa semana pesquisas que mostram cenários de 2022 em que o presidente Bolsonaro, no eventual segundo turno, ganha de todo mundo. Isso já mostra essa sua preocupação na formação de uma frente mais razoavelmente unificada e de oposição no Brasil?
Eu não acredito que o Bolsonaro vai manter essas taxas de aprovação, até porque elas são hoje atípicas, tendo em vista que é um governo muito precário, muito confuso, que não consegue sequer estabilizar a equipe econômica. Nós vimos agora, nestes últimos 3, 4 dias, várias pessoas pedindo para sair, o presidente do Banco do Brasil pediu para sair, secretários importantes do ministro Paulo Guedes pedindo para sair. Então, é um governo que sempre está no meio de uma confusão, essa questão dos militares mal resolvida. Então, infelizmente, eu não vejo que o presidente Bolsonaro chegue com este patamar até 2022. Eu digo infelizmente porque, como brasileiro, eu torço para que o Brasil dê certo, mas é muito difícil com esse caminho que ele trilha, que ele possa efetivamente fazer um governo de entregas, de resultados como o nosso Brasil merece. Por isso mesmo, acho que a pesquisa é a foto de um momento, como todos sabem, mas, de todo modo, nós precisamos ter sempre esse sentido maior das tarefas principais. Quando o Lula venceu a eleição, ele venceu porque conseguiu unir mais do que dividir. Também das Sagradas Escrituras a lição segundo a qual casa dividida cai. Então, nós precisamos ter união. Vai unir todo mundo? Claro que não. Eu não sou ingênuo a este ponto, embora me orgulhe de ter um nível de ingenuidade, porque a ingenuidade ajuda você a mudar as realidades. Eu não imagino que vai unir todo mundo, mas quanto mais força você reunir, tanto na política quanto na sociedade, significa ampliação da sua chance de ter êxito em um processo eleitoral. Governador, aproveitando essa deixa e esse ditado, né, de casa dividida cai, gostaria de saber como é que o senhor tem tratado essas questões, envolvendo inclusive lideranças políticas que nós sabemos que são adversárias do senhor no estado do Maranhão, como é o caso da família Sarney, o ex-presidente José Sarney, inclusive lembrando, né, que o estado do Maranhão já teve um presidente da República, que foi o ex-presidente José Sarney. Como é que tem sido o seu diálogo, o diálogo do senhor com as lideranças políticas maranhenses, em especial o ex-presidente José Sarney? Procuro sempre conversar com todo mundo. Nós temos hoje uma ampla maioria, tanto na bancada federal quanto na Assembleia Legislativa, em direção ao apoio ao nosso governo. Agora, eu respeito muito as forças de oposição, inclusive eu próprio fiz visitas a vários ex-presidentes da República, como Fernando Henrique, como Lula, e estive também com o ex-presidente Sarney, quando considerei que havia um risco efetivo do Bolsonaro atacar o Congresso e o Supremo, porque ele vinha numa trajetória que foi impedida de efetivamente dar um golpe de Estado. Então, como eu tinha essa avaliação, você precisa unir todos aqueles que defendem a Constituição e a liberdade política, a liberdade de expressão, a democracia política. Então, é assim que eu procuro conduzir. De fato, são campos diferentes na política do Maranhão, somos diferentes, porém, quando necessário, é evidente que o diálogo deve ser buscado, e pratico isso com muita largueza, tanto na relação federal, como também na relação com os vários municípios do nosso estado. Dino, a esquerda brasileira acompanharia uma eventual candidatura do ex-ministro Sérgio Moro? É muito difícil, em razão do papel que ele teve no governo do Bolsonaro, né? Ele foi decisivo para a vitória eleitoral do Bolsonaro e até outro dia estava no Ministério da Justiça perseguindo a oposição, praticando atos ilegais. Agora foi revelado esse esquema de espionagem dentro do Ministério da Justiça, algo absolutamente ilegal. Não me parece que isto tenha vindo de agora, é preciso apurar, é preciso investigar. Então, o Sérgio Moro muito ligado ao Bolsonaro. Então, como nós não acreditamos neste campo político extremista, de extrema-direita, é muito difícil, a não ser que o Sérgio Moro entre numa espécie de estrada de Damasco e de Saulo se converta em Paulo, ou seja, mude o seu ideário, reveja ilegalidades que ele cometeu como juiz, enfim, é uma longa caminhada da parte dele, de revisão de procedimentos. Por enquanto, o Sérgio Moro que nós vemos é o Sérgio Moro
que fez a campanha, objetivamente fez a campanha do Bolsonaro e integrou o governo Bolsonaro numa situação, inclusive, inédita em termos internacionais, ou seja, um juiz ser decisivo para a vitória de um candidato na medida que tirou o presidente Lula da disputa e logo em seguida exerceu um cargo. Imaginemos um juiz de futebol que, encerrada a partida, fosse confraternizar com a torcida do time vencedor. Provavelmente ele seria proibido de apitar a partida de futebol o resto da vida. E foi isso que aconteceu, lamentavelmente. Tá, então, governador Flávio Dino, queria agradecer, nós estamos chegando perto do nosso horário de 12 horas e 50 minutos, que foi o combinado para a nossa entrevista. Queria agradecer pela participação do senhor aqui no nosso Jornal do Piauí. Queria que o senhor deixasse aí uma última mensagem aí para os piauienses e para os maranhenses, já que estamos chegando aqui nas cidades do Maranhão, região de Timon, que sempre nos acompanha, Caxias também. Queria que o senhor deixasse uma mensagem para esses... Região dos Cocais. Na região dos Cocais inteira, né? Eu queria, em primeiro lugar, registrar a minha estima pelo governador Wellington Dias, me solidarizar com ele, porque não sei, evidentemente, sobre o mérito de processos judiciais, não me cabe opinar sobre isto, mas sei que há, infelizmente, muitas tendências abusivas. Então, eu tenho a convicção que o governador Wellington Dias vai, perante a sociedade do Piauí e do Brasil, como liderança nacional que é, mostrar exatamente a conduta sua à frente do governo e esclarecer os fatos, ao mesmo tempo que nós devemos, como brasileiros submetidos à Constituição, sermos firmemente contra abusos de autoridade, porque os abusos hoje podem ser contra um cidadão e depois ser contra o seu vizinho. Então, é bom sempre todos nós lembrarmos que a proteção das garantias constitucionais e da legalidade democrática não interessa a uma pessoa, e sim a toda a sociedade. De outro lado, governador, a vocês por essa... Governador, desculpa interrompê-lo, é só para poder contextualizar aqui o nosso telespectador. Houve hoje a Operação Topic e o senhor está se solidarizando ao governador Wellington Dias em relação a esta operação? O senhor considera que há abusos? Como eu disse, eu não sei exatamente sobre o processo judicial. Agora eu fui juiz durante 12 anos e acho muito estranho que haja uma busca e apreensão 7, 8 anos depois de um fato. Eu nunca vi isto na vida. Então, seguramente tem que consultar o processo, os advogados. Eu, lamentavelmente, não tive acesso, tampouco conversei com o governador Wellington. Apenas assim, intuitivamente, não vejo como uma diligência de busca e apreensão vá poder esclarecer estes fatos depois de tantos anos. Você tem outros caminhos de investigar, e eu sou a favor de investigações. As investigações devem ocorrer, o controle social deve ocorrer. Agora, nos termos da lei, evitando coisas espetaculares que rendem manchetes, que em si mesmas já são punições. Depois ninguém vai reparar o erro, reparar o eventual abuso. Então, é nesse sentido que eu sempre faço essa ponderação, porque assim agir como juiz. Eu fui juiz, repito, 12 anos, e juiz federal, então sempre tinha esse cuidado, inclusive juiz criminal, de evitar coisas que são desnecessárias. Investigação, sim, porém nos termos da lei. Não acredito que haja uma efetividade, uma eficácia de uma medida desse tipo, a não ser que houvesse resistência. Por exemplo, todo mundo está escondendo prova, destruindo prova, tocando fogo em prova, ninguém quer entregar documento. Se tem uma investigação sobre o uso de dinheiro público, a prova é documental. Você não precisa fazer busca e apreensão, basta requisitar. Então, eu sempre tenho, digamos, uma reserva, uma cautela com essas medidas que enchem manchetes, que depois acabam se perdendo no tempo e ninguém pede desculpa. Então, essa é a razão pela qual eu me solidarizo pessoalmente com o governador Wellington. Vi que foi feita uma diligência, inclusive na casa de um filho seu, que a princípio não é sequer investigado ou referido em investigações. Coisas desse tipo realmente devem ser repudiadas por todos os democratas do país, independentemente de preferência ideológica.
Eu gostaria, finalmente, de agradecer a vocês a gentileza do espaço, agradecer a fraternidade que une o povo do Maranhão ao povo do Piauí, o tempo inteiro, o fluxo de pessoas entre cidades do Maranhão, cidades do Piauí, não só em relação a Timon, Teresina, mas em relação a todo o nosso estado, nessa vasta fronteira. Nós temos muitas parcerias, nós temos muitos piauienses que são servidores públicos do Maranhão, que trabalham no Maranhão, são remunerados no Maranhão e mantêm as suas residências no Piauí. Então, são muitas parcerias que nós temos e é esse espírito de comunhão entre estados que nós temos que louvar neste momento, porque a união faz a força e é a sabedoria popular que nos ensina. De modo que eu agradeço pelo espaço, quero agradecer a você, Joelson, Elivaldo, toda a equipe da TV Cidade Verde e deixar o meu abraço a todos os telespectadores dos dois lados do Rio Piauí, que nós tenhamos, do Rio Parnaíba, dos dois lados do Rio Parnaíba, tanto no Piauí quanto no Maranhão, que nós tenhamos força, fé e esperança, porque vamos vencer o coronavírus e, se Deus quiser, retomar a trajetória de crescimento da economia brasileira com a geração de oportunidades para nossos empresários e para a classe trabalhadora. Muito obrigado. Muito obrigado, governador Flávio Dino, concedendo essa entrevista ao vivo e exclusiva aqui ao Jornal do Piauí e à TV Cidade Verde. Muito obrigado, governador do Estado do Maranhão, Flávio Dino. Obrigado, boa tarde. Então, Elivaldo Barbosa falando um pouco de política, das medidas que estão sendo tomadas no Estado do Maranhão e deixando muito claro, né, que há uma preocupação das oposições hoje em relação até performance de Jair Bolsonaro, né? Claro, embora esse debate, digamos, Joelson, eleitoral seja muito precoce, claro Sim. que é precoce em relação a 2022, mas os cenários já começam a se apresentar e sempre foram assim, desde a época do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, aí na metade do mandato, as pesquisas já começavam a projetar cenários para o futuro. Então não poderá ser diferente agora, nesse período. Vamos ter aí pela frente uma eleição municipal, que dirá muito também em relação a esses embates estaduais e também federais, para que os partidos e as forças políticas possam definir melhor as suas estratégias. Mas importante também o otimismo do governador Flávio Dino em relação às políticas recentes adotadas e aos resultados conseguidos com as flexibilizações lá no estado do Maranhão, que foram bem sucedidas, né, Joelson? A gente percebe que ele foi um dos estados mais cedos. Em maio ainda começou a abrir a economia. A gente pensava até que essa abertura fosse resultar já num recuo, mas isso não aconteceu. Então isso é muito importante, de certa forma até nos ilumina, para que tenhamos o mesmo sucesso aqui no Piauí.